vento soprava entre as lápides, fazendo as folhas secas dançarem sob a luz pálida da lua. Eu estava ali, de novo, no cemitério de Ashwood, segurando uma lanterna velha e desgastada pelo tempo. Era meu 3º mês como vigia noturno. Nada realmente acontecia, pelo menos não até aquele momento. Você só vai passar frio e se entediar, meu irmão me dissera quando consegui o emprego. Mas o que ele não sabia, o que eu não sabia, era que algumas coisas não permanecem enterradas. Eu sempre senti que havia algo estranho no cemitério, algo que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. No início achei que era o simples desconforto de estar cercado por túmulos em plena escuridão. Mas naquela noite, tudo mudou. Eram 2h45 quando ouvi o primeiro som. Não foi o vento, não foi o animal. Foi um sussurro. Eu estava sentado no pequeno galpão que usávamos como escritório, tomando um café fraco e esfriado quando o som veio pela primeira vez. Era um murmúrio baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer levantar e sair para investigar. A lanterna tremia na minha mão, e eu caminhei em direção à área oeste, onde as lápides mais antigas estavam. Aquelas que ninguém visitava mais. Cada passo que eu dava parecia ecoar no chão úmido de orvalho. Tem alguém aí? Minha voz saiu firme, mas meu coração acelerava. O silêncio respondeu. Por um momento pensei ter imaginado o som, até que um leve estalo quebrou o ar ao meu redor. A luz da lanterna passou de uma lápide para outra, dançando de túmulo em túmulo, até que parei. Havia algo ali, algo que não estava lá antes. De trás de uma lápide antiga, que pertencia a uma senhora chamada Abigail, surgia uma sombra. Não uma sombra comum. Era como se a escuridão ao redor dela fosse mais densa, mais profunda. Quem está aí? Insisti, mas meus pés estavam presos no chão, incapazes de se mover. A sombra parecia se arrastar para fora do túmulo, como se o próprio chão estivesse cuspindo sua alma. Eu recuei, finalmente conseguindo me mover, tropeçando em uma pedra solta. O coração martelava em meus ouvidos quando o murmúrio recomeçou, desta vez mais alto, mais próximo. Comecei a correr, voltando para o escritório. Tranquei a porta atrás de mim e sentei-me na cadeira, ofegante, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Mas então veio o pior. A batida, fraca no início, um leve toque na janela do galpão. Quando me virei, meu sangue congelou. Do lado de fora, uma figura se arrastava. Não era apenas uma sombra, era um corpo, uma mulher de cabelos desgrenhados, a pele pálida como a morte. Seus olhos estavam fixos em mim, vazios, mas cheios de uma fome insaciável. Ela batia com a mão na janela, pedindo entrada. Não, exigindo entrada. Eu não sabia o que fazer. Se abrir a porta, poderia acabar morto. Mas se não fizesse nada, temia que ela encontrasse uma maneira de entrar de qualquer forma. O sussurro voltou, agora dentro do galpão. Algo estava comigo, mesmo que eu não pudesse vê-lo claramente. E foi nesse momento que percebi. O cemitério não era apenas um lugar de descanso. Não, havia algo muito mais sombrio em Ashwood. Algo que não queria ser perturbado. Eu não dormi naquela noite. A mulher desapareceu assim que a luz do amanhecer rompeu o horizonte, como se nunca tivesse estado lá. Mas eu sabia a verdade. Algo estava muito errado. No dia seguinte, fui até o supervisor para contar o que aconteceu. Ele riu, achando que eu tinha imaginado tudo. É o cansaço. Cemitério à noite faz coisas com a cabeça de um homem, ele disse. Mas eu sabia o que tinha visto. A coisa estava lá, e eu não tinha escolha a não ser voltar naquela noite. O torno era meu. Não havia como escapar disso. Então voltei, sentindo o peso do que estava por vir. Dessa vez, eu estava preparado. Levei uma lanterna extra, além de um bastão de metal que encontrei no escritório. Se a mulher, ou o que quer que fosse, voltasse, eu estaria pronto. A noite começou como de costume, tranquila, com o som dos grilos e o vento suave balançando as árvores. Mas por volta das 2h, a temperatura caiu drasticamente. O frio não era normal. Era um frio que parecia atravessar a pele e chegar até os ossos. O som voltou, aquele maldito murmúrio. Só que desta vez, não era apenas um sussurro distante. Ele estava ao meu redor, como se as próprias lápides estivessem conversando entre si. A luz da lanterna começou a falhar. O pânico me atingiu, mas não deixei a lanterna desligar. Enquanto caminhava em direção à área oeste do cemitério, algo estranho começou a acontecer. As lápides pareciam se mover. Eu sei que parece loucura, mas juro que as sombras ao redor delas mudavam de posição. Algo estava se aproximando de mim. Foi quando ouvi um barulho que me fez congelar. Era o som de uma pedra sendo arrastada.
Uma das lápides, uma das mais antigas, começou a se mover. Não se abriu para cima como um caixão sendo desenterrado, mas afundou no solo, como se a terra a estivesse engolindo. E lá, no buraco que se formava, algo começou a subir. A mulher estava de volta, mas desta vez ela não estava sozinha. Outros se ergueram com ela, figuras pálidas e fantasmagóricas, com olhos que brilhavam na escuridão como luzes frias. Meus pés estavam presos, mas meu coração disparava. Eu estava cercado e a única saída parecia ser através da própria escuridão. Corri para a saída do cemitério, mas o som de passos atrás de mim crescia. Eles estavam vindo. E desta vez, eu sabia que não conseguiria escapar tão facilmente.